Muitíssimo boa noite, mais uma live aqui no Educar Zen. Muito grata, todo mundo que ainda nem chegou e vai chegar, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, né? Pessoa responsável aqui por este nosso espaço, no qual a gente conversa sobre alternativas gentis, né? Alternativas respeitosas, para a gente ensinar inteligência emocional às nossas crianças, mas não somente a elas, né? Nós também estamos no processo, e eu acho que esse processo, acredito eu, ele nunca acaba. O processo de aprendermos a reconhecermos as nossas emoções, a cuidarmos delas, a acolhê-las, né? Então, é isso, sejam bem-vindas. Estou vendo que vocês já estão começando a chegar, né? Micaela chegou, seja bem-vinda, Micaela. E neste dia, né, nesta noite, a gente vai conversar sobre um tema importantíssimo, mas assim, importante demais, que é a ansiedade das nossas crianças, né? E eu vou explicar para vocês o porquê que esse tema, ele é urgente, a gente precisa falar disso imediatamente, né? A gente precisa envolver todas as pessoas que estão ao redor, que cuidam de crianças, esteja a sua criança experimentando ou demonstrando, né? Ou não sintomas de ansiedade, é algo realmente, é uma questão de saúde pública e a gente precisa se responsabilizar por isso, né? Juntos, como sociedade, como cuidadores. Como eu falei, isso não é só para quem é mãe ou para quem é pai ou para quem está, né, diretamente com as crianças, como professores. É uma questão de todos nós, é uma responsabilidade social a gente pensar na saúde mental das nossas crianças. E essa live especificamente, né, nela a gente vai falar sobre o quê? O tema dela é meditação ou medicação, né? Como que a gente vai escolher cuidar desses processos ansiosos pelos quais as nossas crianças estão passando. Então, tô vendo que vocês estão chegando, sejam muito, muito, muito bem-vindas nessa noite de hoje, na qual a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai usar o quê? Qual método, ou qual alternativa, né? Ou qual recursos para poder cuidar desse processo ansioso pelo qual tantas crianças ao nosso redor estão passando, né? A gente vai escolher a meditação, ou a gente vai postergar essa questão até que uma medicação se faça necessária. Quero só ressaltar que não tem problema nenhum com a medicação, no sentido de muitas vezes ela é necessária, ela é importante, né? Eu não estou dizendo nem mesmo, gente, que a meditação ela substitui a medicação, tá? Eu estou dizendo que se a gente olhar precocemente para certos problemas, a gente pode evitar, por exemplo, a introdução de um medicamento, né? E se isso for possível, será que isso não é muito melhor para as nossas crianças? Então, a nossa discussão, essa a nossa reflexão no dia de hoje. E sejam todas, né, mais uma vez, bem-vindas, uma vez que vocês estão chegando aí. Então, quando vocês forem chegando, recebam aí o meu carinho de quem está muito, muito feliz, né, de vocês estarem escolhendo estar aqui comigo hoje, tá bom? E por que a gente está falando disso? Porque eu falei para vocês, né, que a ansiedade ela é um problema de saúde pública, né? Ela não é um problema de famílias isoladas, ela não é um problema, uma questão individual, né, de uma determinada criança que é sua aluna e que você percebe que está num processo ansioso, então isso é um problema dela, da família dela. Não, isso é um problema de todos nós. Primeiro, porque a infância ela é responsabilidade de todos nós como sociedade, né? Antigamente, inclusive, as crianças elas eram criadas juntas, né? Em comunidade, os vizinhos ajudavam, os familiares participavam mais, as famílias tinham muitos filhos, então muitas vezes os mais velhos ajudavam a criar os mais novos. E aí, devido, né, a maneira como a nossa sociedade vem se moldando nas últimas décadas, até, né, enfim, as mulheres indo para o mercado de trabalho, tudo isso foi individualizando a educação de crianças como um processo, né, referente ou relacionado somente à família daquela criança, mais especificamente aos pais, mais especificamente ainda quase que um problema da mãe, não é assim?
E isso não é verdade, tá? Isso, inclusive, a gente tem aí, enfim, documentos oficiais que nos mostram que a educação das crianças, a saúde das crianças, o bem-estar e a garantia da infância é uma responsabilidade de todos nós. Antes de eu continuar, só ressaltar aquilo que eu sempre falo aqui nas lives do Educar Zen, que é o seguinte: conversem comigo, mandem perguntas, comentem, tá? Escrevam aí o que vocês estão, quais são as reflexões, os insights que estão chegando com a nossa live de hoje, porque isso tudo vai fazendo com que esse momento aqui ele fique muito, muito mais rico. Eu trago a minha contribuição, vocês trazem as suas e juntos a gente realmente consegue criar esse ambiente, né, de muitos insights, de muita prosperidade, de reflexões e de caminhos para a gente seguir, né? Então, olha só, por que eu tô falando, né? Tem um outro fator, né, que inclusive me motivou a fazer essa live, que nos mostra, né, nos direciona para essa percepção de que a ansiedade das nossas crianças é de fato, no momento, um problema de todos nós. Qual é essa questão? Recentemente, né, a USP, ela divulgou um estudo muito preocupante, no qual ficou constatado que 1 a cada 4 crianças ou adolescentes, tá, de 5 a 17 anos, no Brasil, sofrem, né, ou de ansiedade ou de depressão em um nível que é necessária uma intervenção profissional, né? Essa intervenção profissional, dependendo do nível em que está essa criança ou esse adolescente, ela necessita ser uma intervenção feita, né, por meio de psicofármacos, né? Então, é geralmente um psiquiatra que vai ser indicado para tratar aquela criança ou aquele adolescente. Mas, né, existe esse caminho paralelo que pode ser usado tanto como né, um instrumento, um recurso para ajudar essa criança, mesmo essa criança que está sendo medicada, a lidar com esse percurso que ela está vivendo e, inclusive, a sair dessa medicação, né, o mais rápido possível. Ou então, esse recurso ele também pode ser utilizado exatamente para tratar, né, aquela questão da ansiedade ou da depressão antes que se faça necessário o uso de um fármaco. E eu estou falando exatamente do mindfulness, né, das práticas meditativas que a gente realiza por meio desse caminho, né, desse estilo de vida mindful, ou seja, por meio do mindfulness, né? Então é sobre isso a nossa live de hoje, né? A gente entende que existe uma situação, um problema, que, como eu falei, é um problema de todos nós. Então, se você tem um sobrinho, né? Se você é avó de alguém, se você tem um afilhado, se você é psicóloga, se você convive com crianças, é responsabilidade sua também, né? Saber sobre isso e encontrar ou ajudar, às vezes até instruir as famílias que muitas vezes, diante de tanto estresse, elas não conseguem nem perceber ou nem entender ou nem se inteirar de quais caminhos, né, mais gentis, que não façam, que não tenha, né, esse recurso dos psicofármacos tão forte assim, que poderiam vir a ser trilhados. Tá bom? E aí, talvez você esteja se perguntando assim: nossa, será que o meu filho, será que o meu sobrinho, ou o meu neto, ou o meu aluno, ele faz parte, ele está engrossando essa estatística aí tão triste, tão preocupante, né, de tantas crianças experienciando já tão novas a ansiedade? Eu te pergunto, né, você tem um diagnóstico ou você desconfia fortemente que a sua criança ela esteja num percurso ansioso, grave, né, um percurso que realmente demanda a intervenção de um profissional? Gente, olha só, a primeira coisa que eu quero dizer é que nem toda vez que a criança está experienciando medo ou que ela tem uma preocupação, ela está fazendo parte dessa estatística, ela é uma dessas 4 crianças, tá? O medo, ele é, né, uma emoção extremamente natural e necessária, que nos protege e que, enfim, tem a sua função para o nosso corpo, inclusive para a nossa sobrevivência.
Então não é porque a criança está sentindo medo que ela está necessariamente ansiosa. A ansiedade também pontual, que acontece eventualmente, ela também faz parte da nossa experiência como seres humanos. Ela faz parte, né? Ela é um mecanismo, inclusive, do nosso cérebro também para nos poupar de determinados riscos. Então, não é porque a criança ela experimenta ansiedade eventualmente, não é porque a criança ela tem medo, ela sente medo, que ela é uma criança ansiosa, tá? Essa ansiedade que a gente precisa realmente cuidar, que a gente precisa ter atenção a ela e que a gente precisa procurar por ajuda profissional, ela é uma ansiedade que já começa, né, a intervir na qualidade de vida daquela criança. Então, é quando a criança, ela, por estar ansiosa, né, ela começa a ter problemas sérios no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela começa a evitar certos ambientes, ela começa a evitar certas interações sociais, ela começa a ter problemas palpáveis, né, como, por exemplo, não conseguir fazer uma prova porque está muito ansiosa, né, coisas desse tipo, sabe? Assim, que são palpáveis, que você realmente fala assim, nossa, peraí, essa ansiedade, ela está prejudicando essa criança em um nível que aí parece que está ficando mais preocupante, tá? Então, a gente pode pensar aqui em algumas, né, digamos que alguns sintomas que podem nos ajudar a entender se a criança, ela está ou não ansiosa, tá? Então, tem sintomas que são físicos e tem sintomas que são mais comportamentais, mentais, emocionais. Nos sintomas físicos, né, a barriga, essa área, né, essa região aí abdominal, vai ser um ponto de alerta para a gente, tá? A criança ansiosa, ela costuma manifestar muitos sintomas, né, no estômago, então dor de estômago, enjoo, ela sente dor de barriga, ter diarreia, né? Quando ela tá passando por isso com alguma frequência, é algo pra gente poder ficar realmente com as antenas ligadas, né? Dor de cabeça com frequência, sudorese, né? Criança que tá suando muito, que tá tremendo muito as mãos, o coração acelerado, a respiração ofegante, tudo isso, todos esses são sintomas que, né, fazem com que a gente se preocupe e são sinais de alerta, tá bom? O que eu te aconselho? Se a sua criança estiver passando por tudo isso, não se silencie, né? Não considere isso normal ou diga, isso é ansiedade, é porque ela está ansiosa. Leva ela ao pediatra, né? Você precisa levar a criança ao pediatra para que ela faça, o pediatra possa fazer nessa criança aí um exame físico mesmo, fisiológico, e descartar doenças físicas, né? E aí a gente pode começar realmente a nos engajarmos nessa possibilidade de um diagnóstico, né, de um transtorno de ansiedade. Então, se além disso essa criança ela está tendo ou compulsão alimentar ou muita falta de apetite, ela não come, isso aí é um outro sintoma. Preocupações exageradas, sabe? Então, assim, por exemplo, voltando aqui à questão da prova. Uma criança se preocupar porque ela vai ter uma prova, ela experimentar algum nível de ansiedade, isso é positivo. Mas e quando ela está sofrendo porque ela vai ter uma prova? Dias antes, semanas antes da prova, né? E ela começa a estudar e ela tem um processo de autoestima baixa, ela acha que ela não vai conseguir. Então, essa preocupação, ela muitas vezes vem relacionada a uma autoestima baixa. Então, a gente tem aí, né, alguns pontos de alerta que vão realmente nos indicar uma probabilidade de essa criança estar realmente ansiosa. Quem que é o profissional mais adequado para fazer um diagnóstico de ansiedade na sua criança? É um psicólogo, né? Então, descartado aí, quando a gente começa a perceber esses sintomas físicos, qualquer doença fisiológica, né? Qualquer doença do corpo mesmo, a gente vai levar para um psicólogo para ele ter essa possibilidade de fazer um diagnóstico de um transtorno de ansiedade. E aí vem o mindfulness, né? Porque o mindfulness é, inclusive, muito, muito indicado por pediatras, por psicólogos, principalmente pelos profissionais que estão se atualizando, né? Pessoas que estão aí paradas no tempo, elas não utilizam muitas vezes, né, esse recurso, elas nem sabem que o mindfulness existe, né? Mas pessoas que estão se atualizando muito recorrentemente vão sim trazer o mindfulness, né, como
uma das estratégias, se não a mais importante, para ensinar essa criança a lidar com seus sintomas de ansiedade, administrar a sua própria ansiedade e assim a sair, né, desse vórtice de ansiedade, esse processo ansioso recorrente que vai tirando dessa criança a sua alegria de viver, a sua espontaneidade, vai roubando da criança a própria infância. Isso é muito triste, né? Então, é isso, né? Quando você está sendo acompanhada por um profissional da infância que é sério e essa criança ela está num processo ansioso, esse profissional, ele provavelmente ou ele vai se capacitar para ajudar essa criança com algumas práticas ou, melhor ainda, ele vai te indicar alguém realmente capacitado, né? Um instrutor de mindfulness para te ajudar nesse processo, tá bom? E por que o mindfulness é assim tão interessante, né? Para poder ajudar essa criança a aprender a administrar a própria ansiedade. Tem um aspecto, né, uma característica das práticas de mindfulness que vai embasar, né, digamos que esses benefícios que o mindfulness proporciona a quem sofre de ansiedade, seja uma criança, seja um adulto. O primeiro é o próprio corpo, né, o nosso corpo. Como assim o corpo? Todo mundo tem corpo. O que tem a ver o mindfulness com o corpo, com a ansiedade? A ansiedade, ela se caracteriza muitas vezes por um excesso de pensamentos, né, uma sobreposição de pensamentos. Muitas vezes a criança ela não é capaz de perceber que ela está passando por essa sobreposição de pensamentos, mas o que acontece é que essa sobreposição de pensamentos vai levando a gente, nesse processo ansioso, a acreditarmos em realidades muito catastróficas. A gente entra numa realidade paralela e essa realidade ela nunca tem um fim muito bom, né? Ela nunca está nos levando para um lugar legal, um lugar positivo, já repararam? Quem estiver aí, me fala se concorda, me fala se percebe isso, né? Se consegue se dar conta desses pensamentos que nos arrastam realmente para um lugar muito difícil de ser, né, da gente sair quando a gente está tendo, né, uma experiência de ansiedade. Agora imagina uma criança que está passando por isso com frequência e que nem sabe, né? Ela não sabe o que é ansiedade, ela está descobrindo o mundo agora. Né? Ela tem, esses conceitos são muito abstratos para ela. Então imagina como é para essa criança essa experiência. Extremamente desafiadora, desgastante, muito difícil mesmo, né? Então o nosso corpo, ao contrário dessa mente que vai lá para o futuro, que cria esse cenário catastrófico, né? Que nos arrasta de uma maneira extremamente desafiadora, o nosso corpo ele está sempre no momento presente. O corpo ele não vai para o futuro, ele não é arrastado junto com os pensamentos para esse cenário catastrófico, não é assim? O corpo está sempre no aqui e agora. E por meio das práticas de mindfulness a gente aprende a recriar, a gente reaprende, na verdade, a ter intimidade com o nosso corpo. Então as práticas de mindfulness, quem já praticou sabe, elas vão sempre recorrer às nossas sensações físicas para nos ajudar a nos conectarmos ao momento presente, né? Então isso para a criança, que é muito corporal, inclusive, como eu falei, ela experimenta ansiedade muitas vezes sentindo uma dor na barriga, é o sintoma mais forte, né? É uma ânsia de vômito, é uma diarreia, ela raramente consegue perceber esses pensamentos que se sobrepõem uns aos outros. Então, para a criança, a gente a gente ajudar ela a cultivar essa atenção ao corpo, significa também que a gente está ajudando essa criança a não se engajar, né, nesse processo de ansiedade. Porque se ela está aqui no corpo, ela não está, né, e o corpo está aqui no presente, e a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a física já comprovou isso, então ela não vai para o futuro, ela não entra nesse processo. Isso é muito positivo para a criança, né? Eu vi que a Malikovski Camila, então a Camila, né, concordou, né, Camila? Você percebe isso também, como eu percebo, como é de fato um fato, né? Uma outra coisa, gente, que as práticas de mindfulness, elas colaboram muito, né, que nos ajudam realmente a ajudar as nossas crianças a saírem de processos ansiosos, é o seguinte: quando a gente está num processo de estresse muito forte, esse processo de estresse ele pode nos levar muito rapidamente para a ansiedade, tem um hormônio, né, um neurotransmissor, que é muito presente nesse processo, que é o cortisol, né?
E aí, o que acontece? Uma prática de mindfulness, quando a gente faz uma prática de mindfulness no segundo minuto em que a gente está fazendo essa prática, isso já foi comprovado, tá? Por várias pesquisas científicas. O que acontece é que o nosso corpo, ele reabsorve o cortisol. Então, a gente reequilibra os níveis de cortisol, o excesso de cortisol que está no nosso corpo. Então, uma prática de mindfulness é imediato, porque assim, você pode pensar, nossa, mas vou ter que praticar muito mindfulness, né, para eu conseguir chegar aí nesses benefícios, vou ter que ficar muito tempo praticando com a minha criança, isso é uma coisa assim que a gente vai começar a perceber, né, os efeitos daqui a 2 anos? Não. Com 2 minutos de uma prática de mindfulness, no segundo minuto você já consegue experimentar mais calma. E isso quando a gente trocando em miúdos, né? Quando a gente está falando aí do percurso científico mesmo, por detrás, né, das cortinas, o que acontece é isso, o nosso cortisol, ele é reabsorvido, né? Isso é muito, muito legal. Então, a gente pode ajudar a nossa criança a lidar melhor com a ansiedade por meio desse processo, né? E essa é a explicação, basicamente, né? Um outro aspecto relacionado aí às práticas de mindfulness que vão nos ajudar com, né, a administração aí da ansiedade quando a gente está falando da infância é o fato de que essa parte dianteira do nosso cérebro, né, o neocórtex, principalmente o córtex pré-frontal, é uma região que quando a gente nasce, ela está muito imatura ainda, né? A região mais, digamos que proeminente quando a gente nasce no nosso cérebro é a parte de trás, é o nosso cérebro reptiliano, que está muito ligado à nossa sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência. O neocórtex, ele vai se desenvolver até os 25 anos do ser humano. Então, até os 25 anos, a gente vai desenvolver, por exemplo, raciocínio lógico, né? A gente vai amadurecer a nossa capacidade de realizar raciocínios lógicos, de regular as nossas emoções. Isso tudo acontece ali no neocórtex, tá? E o que acontece? Na infância, né, as nossas crianças, elas estão exatamente aprendendo, elas estão sentindo as suas emoções pelas primeiras vezes, elas estão experimentando frustração pelas primeiras vezes, elas estão aprendendo a lidar com o mundo como ele é, né? E aí, se a gente pegar essa leva de crianças aí dos últimos anos que viveram, né, que experienciaram um evento que foi traumático, difícil, eu acho que para a grande maioria das pessoas, então imagina para elas que estão começando a aprender a lidar com as suas emoções, que foi a pandemia, né? Só para a gente citar um exemplo, assim. Então, é muito desafiador para elas. Elas não têm, assim, amadurecido mesmo, né? Essa região do cérebro que é responsável, digamos assim, pela sua capacidade, a capacidade do ser humano de gerir as próprias emoções. Então, né? Como a prática de mindfulness, ela ajuda a desenvolver, ela muda de tamanho. Exames de imagem, tipo ressonância magnética, comprovam isso, né? Que o sujeito que está praticando mindfulness com recorrência, mesmo que seja pouco tempo por dia, tipo 10 minutos por dia, tá? 10 minutos por dia de mindfulness, mais importante é a sua constância. Se você faz isso com frequência, você muda o seu cérebro de tamanho, você desenvolve essa parte do cérebro que é responsável pela inteligência. Tanto a inteligência de um modo geral, tá? Não é só a inteligência emocional, não. Aqui a gente está falando de inteligência emocional, mas no córtex pré-frontal, né, estão presentes aí as nossas habilidades relacionadas às nossas inteligências múltiplas mesmo. Então, imagina uma criança que está num processo de desenvolver essa parte do cérebro. O cérebro dela parece uma massinha, né? A gente molda o cérebro de uma criança, o cérebro humano, né? Até a nossa morte ele é assim, mas o cérebro da criança, principalmente até os seus 6 anos de idade, ele é muito, muito, muito plástico, né? Ele é realmente suscetível a todos os estímulos, de um nível assim, que depois, na vida adulta, a gente precisa de muito mais esforço para moldar. Na infância, aquilo é feito espontaneamente, porque é da natureza do cérebro humano na infância a adaptabilidade, né? Ainda mais do que quando a gente se torna adulto. Continua sendo, mas na infância isso é muito forte.
Então imagina você ajudar aquela criança e moldando o seu próprio cérebro por meio das práticas de mindfulness, né? Ajudando a aumentar a massa do seu córtex pré-frontal, porque o mindfulness faz isso. E então, ajudando essa criança, né, a se preparar para lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, né, a gerir esses momentos de ansiedade que eventualmente vão acontecer com qualquer pessoa de uma maneira que, infelizmente, né, a nossa geração, nós adultos, a gente não teve acesso a isso. Então, isso é uma coisa que a gente pode, né, que a prática de mindfulness é um dos porquês de ela ser tão benéfica, assim, na infância. E quando a gente está falando de crianças que estão experienciando ansiedade, gente, isso é muito rico, né? É óbvio que isso vai ser possível, isso vai ser realmente forte se os cuidadores também estiverem praticando mindfulness. A criança ela pode até aprender mindfulness na escola, por exemplo, é super positivo. Existem vários programas muito bem sucedidos no mundo inteiro, mas quando os pais, né, e principalmente o adulto que seja a maior referência, né, então muitas vezes é a mãe. Se aquela pessoa ali ela estiver praticando mindfulness por meio de uma outra característica do nosso cérebro, né, que é uma rede neuronal chamada neurônios espelho, né, que é basicamente o que as nossas avós sempre disseram, que a gente aprende pelo exemplo, por meio disso, né, tá comprovado também pela neurociência que as nossas crianças, todos nós, seres humanos, a gente tem uma característica que é a ressonância empática, ou seja, a gente aprende observando outras pessoas, né, outros seres da nossa espécie, e principalmente aqueles que nos influenciam mais, né, aqueles que são com os quais a gente tem mais conexão afetiva. Então, por meio disso, se você estiver também praticando mindfulness, você vai contribuir ainda mais para que a sua criança ela faça isso, ela se engaje na prática, né? Então, tá aí um outro porquê de o mindfulness ser tão positivo assim para crianças que estão ansiosas. Porque se você também estiver se autorregulando, aprendendo a se autorregular por meio do mindfulness, a sua simples presença tranquilizadora, ela já vai ser capaz de regular também as emoções da sua criança, tá? Quanto menor for um ser humano, quanto mais jovem ele for, quanto, né, enfim, mais criancinha, mais pequenininho ele for, mais suscetível ele é às emoções das outras pessoas. Todos somos, né? Tanto é que você fica triste quando alguém que você gosta muito tá triste, né? Assim, isso é muito comum. Mas, quando a gente está falando especificamente, né, de crianças pequenas, essas crianças que estão lá com o córtex pré-frontal ainda muito rudimentar, muito pouco desenvolvido, elas se regulam emocionalmente por meio dos neurônios espelho. Então, se o adulto referência ele é um adulto extremamente ansioso, a gente não pode esperar que essa criança seja uma criança extremamente equilibrada. É até matemático, né? Uma conta simples que a gente pode fazer para a gente poder entender isso, né? Então, um dos porquês de a gente não só incentivar as nossas crianças a praticarem mindfulness, mas nós também fazermos isso, né? Seja uma criança ansiosa ou não, porque a tendência, gente, pelo que as pesquisas estão mostrando, é que essa triste, né, tristíssima estatística que foi promovida lá pela USP, né, de que a cada 4 crianças brasileiras, uma está ansiosa, a tendência, infelizmente, não parece ser que isso melhore. Parece que isso vai piorar, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para reverter isso daí. A gente precisa estar se engajando, né, conscientemente, com estratégia, para a gente poder reverter isso daí. Então, esse é mais um porquê, tá? Um outro porquê, a prática de mindfulness, né, ela não é aconselhada que a gente faça assim, sabe, atleta de fim de semana, sabe, gente que vai lá e joga uma pelada no domingo. O meditador, né, ele não deveria ser essa pessoa. A meditação, como eu já falei para vocês, ainda que ela seja feita por poucos minutos diários, mas é importante que ela seja feita diariamente, né? Isso essa que é a ginástica que vai realmente estimular o nosso cérebro e que vai promover todos esses benefícios, né,
que nos permite elencar todos esses porquês de a gente, né, trazer o mindfulness para a nossa vida. Essa prática que é tão simples de ser realizada, né? A gente só precisa saber como fazer. Muitas vezes a gente não sabe como fazer, mas uma vez que a gente descobre como, a gente experimenta realmente essa simplicidade que ela nos oferece, né? Então, por ser algo que o aconselhável é que a gente faça diariamente, então mesmo que seja 10 minutinhos ali, a gente está ensinando aquela criança também a ter intencionalmente um momento de autocuidado diário, né? A gente está ensinando essa criança a buscar intencionalmente atender a uma necessidade básica do ser humano, muito ignorada por muitas pessoas, que é a necessidade de introspecção, de interiorização, de um momento seu com você mesmo, um momento de solitude, né? Então, isso é algo também que lá na vida adulta, né, não só aqui na infância, mas a gente está plantando sementes para adultos mais felizes, né? Adultos menos propensos a desenvolverem problemas mentais, né? Doenças mentais, que muitas vezes levam também a doenças físicas. Então, é um ato de amor a gente oferecer isso para as nossas crianças. Eu acredito firmemente nisso, né? E se você já tentou meditar, ou se você conhece práticas meditativas, se você medita, se você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, você deve saber que um recurso muito, muito importante, eu costumo dizer que a espinha dorsal da prática meditativa é a respiração. É por meio da respiração que a gente vai também, muitas vezes, né, equilibrar as nossas emoções. Você já deve ter percebido que, por exemplo, quando você está cansado, você respira de um jeito diferente de quando você está feliz demais, né? Uma pessoa que está, sei lá, ansiosa, ela tem um padrão respiratório diferente de uma pessoa que está calma, não é assim? Então, a nossa respiração, né, isso também é algo que os antigos já sabiam, tanto é que quando uma criança, né, se machuca, quando ela se frustra, quando ela está chorando muito comumente a minha mãe falava isso muito comigo. O que as pessoas costumam dizer? Respira, respira, vai passar. Não é? Alguém já te falou isso? Você já falou isso para alguém? Ou então quando você estava passando por um processo, sei lá, né, alguma coisa aconteceu e você precisava administrar uma situação desafiadora ali, é provável que você já tenha falado para você mesma assim, mentalmente, né? Respira, calma, respira. Então a gente intuitivamente sabe que a respiração é um recurso para a gente se acalmar, né? Só que a ciência comprovou isso também. Né? Não é um estudo muito antigo, é uma coisa que foi, de fato, estudada, né? que recebeu um aprofundamento no seu estudo mais recentemente, mas ficou comprovado que, né, a respiração e a nossa atividade cerebral responsável pela nossa calma estão conectadas. Então, é algo que a nossa própria experiência como seres humanos vai nos mostrar e vai nos contar, né? Quem está ansioso, por exemplo, costuma hiperventilar, costuma ter aquela respiração que fica aqui paradinha no peito e que ela é rápida, né? Ela tem esse ritmo de ser super rápido. Agora, quem está calmo consegue respirar profundamente. E quando a gente consegue respirar profundamente, né? A gente está ansioso, mas a gente consegue respirar profundamente, a gente consegue ir revertendo esse estado ansioso. Então, você ensinar uma criança, né, a respirar corretamente, não é mandar a criança, tá? A criança está lá num processo ansioso, você fala assim, respira, respira, respira. É provável que você acentue esse processo de hiperventilação e que ela fique ainda mais ansiosa. Então, não é simplesmente mandar a criança respirar. É ensinar essa criança como a gente respira corretamente para conquistarmos a nossa calma. A respiração, ela é um recurso que está aí com você 24 horas por dia, que o seu corpo sabe fazer com toda a sabedoria de todas as células que ele tem, né? É algo que, assim, é tão maravilhosa a respiração, né? Ela é tão magnífica e milagrosa que você não precisa se lembrar a si mesma de que você tem que respirar. Você respira, né?
E o seu corpo, a cada nova vez que você está respirando, ele está reassumindo o compromisso dele com a vida. Já parou para pensar nisso? Quanto é maravilhoso? Eu, quando paro para pensar nisso, eu fico muito grata, né, ao meu corpo, a essa sabedoria maravilhosa. Então, a gente saber ensinar uma criança a respirar corretamente, e aí, gente, pra gente saber ensinar isso a uma criança, a gente tem que saber fazer isso por nós, né? Mas saber respirar adequadamente, né, em um momento em que a gente está ansioso, isso é muito rico, exatamente porque, da mesma forma que a respiração ela fica alterada durante o processo da ansiedade, uma crise de ansiedade, a gente saber respirar corretamente nos leva ao extremo oposto, né? A gente reverte aquela crise de ansiedade. E é óbvio que isso não é uma coisa que a gente faz só quando a gente está ansioso, a gente tem que praticar todos os dias, né? Por isso que a gente aconselha você a o quê? A não aprender, não tentar aprender a nadar na hora que o tsunami chegou. Você aprende a nadar na hora que o mar está calmo. E aí na hora que uma onda forte vem, você sabe mergulhar, você sabe surfar, né? Assim? Então, é por isso que a gente pratica mindfulness diariamente, né? Mindfulness é simples, é acessível, é para todo mundo. São 10 minutos por dia que você precisa se dedicar, né? Você primeiro dedica para si e à medida que você vai dedicando para si mesma, você vai aprendendo a fazer isso também pela sua criança. Seja por meio da sua presença, que é uma inspiração de calma, de tranquilidade, seja por meio... ou seja, na verdade não é seja não, tá? Não é uma coisa ou outra não. São as duas coisas simultaneamente. É a sua presença mais tranquila e tranquilizadora, né? Porque você está aprendendo a cultivar tudo isso por você mesma, porque você está mudando o seu cérebro enquanto você pratica, então você vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade, né? E é também aprender a ensinar as crianças a praticarem mindfulness. Só que isso daí, para você aprender a fazer isso, né, você precisa ter um método. Porque não é simplesmente você que sabe, né, de repente você já até fez aulas de mindfulness, você fez um programa de 8 semanas, você sabe praticar, você pratica. Isso não te habilita a ensinar uma criança. Existe todo um percurso, né, que foi o percurso que eu fiz, inclusive, para aprender a fazer isso. Quando eu comecei a trabalhar com mindfulness na infância, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de, enfim, ir à Inglaterra, onde eles têm um programa de mindfulness muito bem estabelecido, né, em todas as escolas, é política pública lá. E lá, diferente das crianças brasileiras, por mais que as nossas crianças também estejam deprimidas, a gente tem uma tendência, né, a ter crianças mais ansiosas. Na Inglaterra, eles estavam enfrentando, por exemplo, um índice muito, muito preocupante, né, muito triste, de suicídio nas escolas. Então, eles estavam no outro lado do espectro, né? A gente está na ansiedade, que é um lado aqui do espectro da emoção desregulada e da mente desregulada, né? E lá eles estavam em outro. Então, eu fui fazendo esses cursos, eu tive essa oportunidade, né, de poder ir a esses lugares, ver como funciona. Tive a oportunidade de dar algumas aulas de mindfulness, por exemplo, em Portugal, e entender como funcionam, né, nesses outros países. Fiz a minha formação toda em uma escola dos Estados Unidos. E o que acontece? Eu fui entendendo que não servia, né? Não era sobre cortar e colar, pegar o que esses outros países estavam fazendo e trazer para o Brasil exatamente a mesma coisa, porque aqui a gente tem uma realidade diferente. Então, ao longo dos últimos anos, né, eu fui criando um método, que é o MEZEN, o método Educar Zen, por meio do qual, né, eu ensino educadores a desenvolverem inteligência emocional, a, por exemplo, muitas outras coisas, mas a, por exemplo, se autorregularem, né, autorregularem as suas emoções, se autorregularem diante de uma crise de ansiedade. Então, cuidadores, sejam mães, sejam pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, isso no âmbito familiar, mas também profissionais, né? Dei muitas capacitações, fiz algumas formações, alguns workshops para pediatras, para psicólogos, para professores, coordenadores de escolas e outros profissionais aí da área de educação e saúde de crianças e adolescentes, né? Então, no MEZEN, a gente tem todo esse processo de primeiro cuidar do educador para que ele aprenda a cuidar de si mesmo,
né, para que ele seja esse espelho de calma, de tranquilidade, para que a gente esteja honrando a teoria dos neurônios espelho e ajudando aquela pessoa, né, a efetivamente saber como educar crianças emocionalmente inteligentes. E aí depois eu abro todas as minhas estratégias, todo o meu conhecimento, todas as práticas e brincadeiras de mindfulness que eu criei nos últimos anos ou que eu aprendi e adaptei para a realidade brasileira, né, para que esse educador ele também possa fazer isso, né, ele possa ensinar suas crianças a como praticar mindfulness, né? Não é a mesma coisa que ensinar para um adulto. Então, para quem não sabe, né, hoje é o último dia para você se inscrever para a turma do MESEN, né, do Método Educar Zen, que vai começar na terça-feira que vem, tá, gente? Às 23h59 a gente vai fechar as inscrições. Então, se você sente que você está pronto para passar por esse percurso, que você está pronta para passar por esse percurso, se você reconhece que você, por mais que esteja já cuidando da sua inteligência emocional, da sua saúde emocional, você precisa, né, de um método que te dê um passo a passo seguro, fácil de ser reproduzido, né, que seja algo que caiba na sua rotina. Então, é para você o MESEN, tá? As inscrições estão abertas, mas como eu falei, é só até as 23h59. Essa turma, né, vai ter direito a alguns entregáveis que eu não sei se eu vou conseguir oferecer nas próximas, como, por exemplo, 2 mentorias, né, inclusas, para que a gente converse individualmente sobre a sua situação, sobre a sua questão, sobre o seu contexto e muito mais do que conversar. É entregar para você um plano de ação para que você possa ter tranquilidade na hora de executá-lo, né? Para você saber onde você está pisando. É assim, eu segurando a sua mão e caminhando junto com você. E um outro, não é nem um entregável, é um bônus, porque realmente esse eu acho que eu não vou colocar na próxima turma, tá? É respostas de todas as suas perguntas. Você não fica com nenhuma dúvida. É óbvio que nunca vai ficar, né? A ideia do MESEN é sempre que você esteja muito bem assistida, mas dessa forma, né, as respostas pelo WhatsApp, sempre comigo, não por uma monitora ou por um outro profissional que esteja trabalhando junto comigo, mas sempre serei eu, tá? Diretamente conversando com você pelo WhatsApp, você vai ter acesso ao meu WhatsApp e as suas dúvidas todas vão ser respondidas em até um dia útil. Então, se tudo isso faz muito sentido para você, se você não quer perder essa oportunidade, sabendo que no MESEN estão incluídos, né, os programas de mindfulness para criança, programas de mindfulness para profissionais da infância e da adolescência, porque você vai aprender sobre o cérebro da criança, sobre o comportamento da criança, sobre como você se comunica com a sua criança, como você ensina a sua criança a se comunicar de uma forma consciente, gentil e presente, né? Então, tem tudo isso incluído, tem o programa de 8 semanas, que só ele custa mais caro, tá? Do que o preço do MESEN. Então, assim, gente, é uma oportunidade incrível, né? Se faz sentido para você, venha. A gente já tá com a turma praticamente formada, mas a gente ainda tem algumas vagas. Então, vai ser um prazer receber vocês, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Hoje eu falei, vocês ficaram mais quietinhas. Me digam se tem dúvidas. Quero agradecer muito, tá? A todo mundo que participou do processo desse lançamento do MESEN, né? Quem participou da aula O Segredo das Crianças Calmas, quem tem assistido às lives. A gente está fechando o lançamento agora, né? A gente está fechando o carrinho, mas a gente vai continuar fazendo lives aqui para vocês, conteúdo gratuito de qualidade, tá? Pelo menos 2 vezes por semana a gente vai ter lives. E esse compromisso, né, de esteja você ou não no MESEN, estamos juntas. Me coloco à sua disposição também, né, no inbox para a gente bater papo, eventuais dúvidas suas, se eu puder contribuir de alguma forma. É um compromisso meu, né, com as nossas crianças, com as pessoas que estão conduzindo crianças. Sabe quando você sabe o que você veio fazer no mundo? A gente vem fazer muitas coisas, mas uma das coisas que eu vim fazer é contribuir para essa nova geração de crianças muito mais felizes, essa geração de crianças que vai mudar o mundo, né? E eu quero te convidar a fazer parte disso comigo, porque se você está aqui me escutando até agora, é porque isso faz sentido para você, né?
E é isso, então. Um grande abraço, me coloco à disposição, tá? Qualquer dúvida, me chama lá no inbox, inclusive para falar sobre o Mezen. Tô lá agora, inclusive. E a gente vai se falando. Eu agradeço muito novamente. Um abraço e boa noite.